Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Como que é importante, né? A gente aprender a virar página, né? Ai, quando que a avó ensina, mas alguma vez, ai, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, né? Nem, olha, você não faça isso. Conselho bom, que entra por vidro, deve muito, viu? Mas olha quanto que deve. Se você fazer ele ir para a cabeça e para o coração, tomar decisão, e nela se sentir, como que dizer, né? Bastante, como que dizer, justificada, né? Que o que é correto é o que tem que fazer. Alguns não falam o que é correto, depois reclama, né? Ai, olha o que eu acabei colhendo, né? Muita preocupação, tudo. Desperdiçar o tempo, tudo, porque sabe o que é certo fazer, não faz. Daí vai aconselhar o outro que não tá fazendo o que é certo, com medo de ele terminar colhendo, como quer dizer, né? Um fruto amargo. Mas eu sei como é que tá. Então, sempre que você sair da relação com alguém, vire a página, viu? Deixa o que foi escrito morar no passado. Lá onde ele tem que ficar. É lá que ele pertence. E ao você virar a página, permita que o texto que foi escrito nela descanse. Ocupe-se do novo e da sua vida, viu? Ai, olha, se você não fizer alguma coisa pela pessoa, ela vai terminar mal. Daí fica você mal e a pessoa que te aconselhou isso mal ou feliz, né? Porque algum aconselha isso para colocar você num estado de espírito que, como que dizer, negativo, né? Para baixo, é verdade. Algum fala assim, olha, você cuidado com o fulano, que o fulano que ele tá plantando, amanhã ele vai colher algo feio e você vai perder essa pessoa que você ama tanto. É uma forma de uma ameaça, né? É uma forma de... Não é uma forma que a pessoa tá fazendo, às vezes não é intencional, né? Ela às vezes não quer botar você para baixo, nem tirar você do estado de espírito, de equilíbrio, de paz, onde você se encontrava, né? Às vezes nem é isso. E se for, é a pessoa mesma que está plantando, ela vai colher. Você não tem que se preocupar com aquilo que os outros plantam. E nem tentar adivinhar se o que a pessoa está falando é com uma boa intenção ou com uma má intenção, porque não é você que vai colher o que ela está plantando. Mas quando alguém fala assim para você, olha, faça isso contra o que fulano está abraçando, porque senão você vai perder ele. E o que essa pessoa não está entendendo é que ninguém perde ninguém. Primeiro que ninguém é filho seu. Antes desse filho seu, é filho de Deus. E antes de você pensar que a morte vai tirar alguém de você, não vai. Muito pelo contrário. Bota a pessoa mais perto de você ainda. Se a pessoa partiu da Terra e foi para uma colônia espiritual, então melhor, né? Ela vai estar perto de você de uma forma positiva. Mas se ela foi para o mundo infernal, ou se ela ficou perdida, né, andando aqui pela Terra, aí que ela vai ficar mais perto de você ainda, né? Porque pelo menos na colônia espiritual tem ordem, né? Lá não é que todo mundo fala o que quer. Fala aquilo que a vibração, como quer dizer, preponderante, faz aquilo que você, a vez de decidir fazer, gera uma vibração. Essa vibração se torna, como quer dizer, dominante e leva você para aquele lugar com o qual você tem sintonia. E lá você vai interagir com quem está lá. É daquilo que é uma plantação, você vai colher, né? Se você está numa colônia espiritual, sente ódio, você termina no umbral. Não é que olha, você vai ser arrebatado para o inferno, não. Mudou a sintonia. Na onde você está,
você começa a enxergar outras coisas, interagir com outras pessoas. O mundo espiritual é diferente desse. Por isso que chama outra dimensão. Viu? E lá é importante que você tenha equilíbrio emocional para continuar na sintonia do lugar onde você se encontra. Porque é a sintonia tua que coloca você num lugar, que mantém você, né? No mundo espiritual. Que mantém você num lugar ou mantém você em outro. Viu? Então, ao você virar a página, você deixe que o texto que nela foi escrito descanse. Ocupe-se do novo e da sua vida. E saiba que ninguém termina a amar. Ele não termina a amar porque, que nem que a avó estava falando, a vida não cessa. Apenas recomeça. É verdade. E recomeça conforme aquilo que foi plantado. É verdade. Que sintonia você tem estado, né? Como que diz, cultivando. Viu? Então, o passado ensina, mas não governa. Viu? A alma cresce quando aprende a caminhar sem carregar o peso do que já cumpriu o seu papel. Você interagiu com a pessoa, dentro daquela interação, foi o melhor que eu podia, lava suas mãos. Mas eu não fiz o melhor que eu podia. Lava suas mãos. Terminou a oportunidade de fazer o melhor que eu podia, dentro da interação com a pessoa, da interação que já é página virada. Agora você pode mandar um zap para ela, né? Manda lá um WhatsApp para ela. Fala para ela, olha, eu acho isso, que se você continuar plantando isso, você vai colher isso. Pronto. Daí a pessoa pega e descuitar aquilo, ela fica com raiva de você. Ela manda outro áudio. Cuide da sua vida. Ponto. Eu não estou aberta para acertar conselho teu. Ponto. Você faz parte de página que eu já virei na minha vida. Ponto. Se a sua vida está perfeita, aproveita a perfeição que nela existe e me esquece. Ponto. Se você fica falando comigo, é porque você não tem tanta coisa boa acontecendo que tira o seu tempo, que deixa você feliz. Ponto. De certa forma, a pessoa não está errada, né, quando diz essa frase. Então, aí você foi lá, fez a sua parte de novo, né? Porque não dá para fazer a sua parte que você acha que você não fez com determinada pessoa depois que a página virou. Mas dá para recomeçar e fazer direito no presente. Só que se você fez o que você achou que é direito a fazer, correto, sem querer mal do outro, sem qualquer intenção negativa, que ninguém perca, ou que ninguém se sinta rebaixado, ou que ninguém se sinta mal, você projetou aquela energia para cima da pessoa. Da forma mais justa, sana, de caridade e de amor ao próximo possível, foi, vó. Então, deixe que isso baste. O problema das pessoas é que ela quer ajudar o outro e ela quer que aquela ajuda surta efeito na vida do outro. Os outros têm o direito, minha neta, de aceitar o presente que você está dando e de não aceitar. Aonde que já se viu uma pessoa que pratica caridade e querer enfiar a goela abaixo? Você está dando um alimento para a pessoa, saudável. Ela quer comer aquilo que estraga a saúde dela? Daí você fala, não, vai aqui, vai abrir a boca, vou enfiar isso aqui embaixo, a sua goela, para debaixo da sua goela. Você vai comer isso porque isso é saudável. Você faz isso um dia, no outro dia ela nem abre a porta para você. No outro dia você arromba a porta e ela muda de cidade. Você virou um obsessor na vida dela. Não era que você estava lá para ajudar? Então, olha o que a Joana ensinou. Joana de Ângeles. O passado não deve ser motivo de culpa, mas fonte de aprendizado para a libertação interior. É verdade.
Olha o que o Søren Kierkegaard disse, filósofo. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Entenda isso de uma vez por todas, viu? Que é muito importante. E olha, nesse primeiro bloquinho, a avó falou sobre virar a página e a importância disso, né? Agora, nesse segundo bloquinho, a avó vai falar sobre sintonia e pensamento, é verdade. Então, quando você pensa em alguém, já seja com afeto ou com rancor, você conecta a sua energia com a daquela pessoa. Ai, vó, mas aquela pessoa é uma jararaca. Que pessoa farsa, que pessoa, ai meu Deus, destrutiva. É verdade. Você viu tudo isso nela? Vi, vó, eu vi sim. E eu quero que ela saia de perto da pessoa que eu quero bem. Aí a avó pergunta duas coisas. Você não tinha que querer que seja feita a vontade de Deus? É o que eu tinha, avó. O que é a vontade de Deus? Que cada um aprenda com a plantação, né? A plantação que faz e a colheita que recebe. Vó, é isso que é a vontade de Deus. E como que eu sei que isso é a vontade de Deus, vó? Porque faz parte da lei dele. Tudo que está na lei de Deus é a vontade de Deus, minha neta. Por que tem que ser feita a sua? Porque a pessoa estabeleceu relação de sintonia com fulano ou com ciclana. Ali ela está plantando, ela vai colher. Você de não se ocupar com a sua vida e não virar a paz, ou não trabalhar aquilo que precisa ser melhorado na sua própria vida, minha neta, você mesma não está sendo diferente nem melhor, viu? Então, pensar em alguém com afeto ou rancor conecta você a essa pessoa. Olha, mas é verdade, viu? Dá energia, o que não vai mudar, rouba força, luz do seu próprio espírito, do seu próprio dia. Como assim, vó? Olha, você vai lá e você fala para a pessoa, come essa comida boa, aquela que faz bem para sua saúde, faça exercício. Olha, bebe água direitinho. Quando pensar dos outros, só pensa coisa boa. Quando falar de alguém, se não é para somar, não fale, fica com a boca fechada. Se vai pensar sobre alguma coisa, se não é o melhor que você pode pensar, pensa naquilo que você dá conta de ver com os melhores olhos. É verdade, né? Ai, gente, quanto que a gente não faz questão, né, de se esforçar para ter o pensamento correto, o sentimento correto, a conduta correta. E depois ainda quer se aventurar a aconselhar o outro, não é verdade? Então, sintonia e pensamento, viu? Mostrar o erro do outro, a segunda coisa que eu quero dizer para você. Não altera o prazer que ele sente pelo que escolheu abraçar. Aonde todo mundo se encontra no momento, pode estar no início daquela experiência, pode estar transicionando para sair dela, ou pode já ter terminado e entrado numa melhor ou numa pior, ninguém sabe, né? Mas não importa onde você se encontra, você está vivendo aquele bloquinho de experiência, vamos dizer. Você entrou num carro, daí você tem um destino. Para chegar naquele destino, você tem que passar por uma cidade. Antes de entrar na cidade, você achou que era a melhor coisa a fazê-la. Você precisa de várias vivências que provem por A mais B
que talvez fosse melhor você ter continuado na cidade anterior, com a mulher de antes, com o homem de antes, com o parceiro ou a parceira de antes, né? Ou continuado sozinho depois de ter separado, para você ter para você alcançar a sua própria maturidade. É verdade, né? Quanta gente que não se dá conta que terminou um relacionamento porque a própria pessoa não tinha maturidade e ela atraiu para perto dela outra pessoa que mais maturidade não tinha. E duas pessoas sem maturidade não vai levar para frente o relacionamento. Não vai, minha neta. Então não é melhor, quando você sai de um relacionamento, você procurar entender o que é que eu falei, o que é que eu fiz, o que é que eu quis, o que é que eu exigi. Porque eu precisava disso ou disso ou disso para estar feliz. E que obrigação o outro tinha de me fazer feliz mais do que eu mesma, mais do que eu mesmo. Tudo isso só vai mostrando o quanto infantil a gente ainda é dentro de um relacionamento. Se não tem paz, ou se leva para o outro um sentimento negativo, numa hora que a pessoa fala o que não deveria ou se rebate, de uma maneira ainda mais animalesca, pior que o outro. Olha, ali tem dois obsessores, um mordendo o outro. Igual o cachorro, né? O cachorro, você acua ele, ele morde você. O ser humano não deveria ser assim, mas o obsessor é assim. Você xinga ele xinga, você de volta. Você morde ele morde, você de volta. É o obsessor. O ser humano não é assim, porque o ser humano é filho de Deus, né? Na hora que ele veste a roupa do obsessor, olha, sai de perto. Vibratoriamente, a avó fala, né? Porque se você convive com uma pessoa, não dá para sair de perto. Mas dá para estar muito longe de uma conduta desregrada, incorreta. Você dando a outra face, né? Que é a face do amor, é a face, como quer dizer, né? Da pessoa que pratica caridade, que pensa duas vezes antes de abrir a boca, porque às vezes se você parar para pensar, você vai deixar de investir energia naquilo que não dá nenhum retorno. Quanta vez a gente faz isso? Você mesmo, se brincar até hoje mesmo, você fez alguma coisa que não deu retorno nenhum. Ignorou aquela conduta que você fez, que precisava ser modificada e não repetida, porque estava com muito tempo investido olhando a vida do outro e aquilo na vida do outro que precisava ser modificado e não repetido. É assim que a gente funciona. Por isso que Jesus falou, né? Olha, vocês são muito hipócritas, viu? Meu Deus. Fala do outro, mas olha por dentro é pão bolorento. E aí, a avó fala, né? O pensamento é laço invisível. É verdade. Sustenta ou aprisiona conforme a intenção que o conduz. A Joana de Ângeles falou que o pensamento é força viva, que estabelece afinidades e constrói estados de alma. Olha que linda, né? E o Ralph Waldo Emerson disse: o homem é aquilo que ele pensa durante todo o dia. Então, se você desgosta de uma pessoa, pare de pensar nela. Porque se é pensamento de ódio, na hora que ela morrer, se ela for para os mundos infernais, você vai junto, que é umbral, né? Você vai junto. Porque você quer que ela pague, porque você quer que ela aprenda, porque que você isso, você aquilo. Mas só de você querer isso, você já não está no seu caminho, né? Já está olhando para o quintal dos outros. Está com tempo sobrando? Não está, mas está achando que está. Então está fazendo uma coisa errada, criticando a outra. Ah, mas ela faz coisa mais errada que eu. Não importa, minha neta. Se algum faz um erro grande e você faz um erro pequeno, olha, uma pessoa ofendeu a outra num dia. Fez mal para outra. E foi embora. Nunca mais pensou nela. Só que a pessoa que foi ofendida
naquele momento, durante 5 minutos, foi envenenada pela outra, né? Vamos dizer assim. Sentiu a dor. Mas ela própria, depois que a outra foi embora, 10 anos se passaram e ela continuou se envenenando a si mesma. Então, quem é que fez mais mal para ela? A outra que envenenou ela por 5 minutos? Ou ela que ficou botando veneno para dentro, por não perdoar, por guardar ódio e mágoa durante 10 anos? Você me diga só, quem é o pior obsessor? É ela própria. E se você for olhar para trás, a maioria das ofensas durou 1 minuto. 5, uma semana. Jamais tantas décadas quanto aquelas que nós mesmos infringimos a nossa mente e a nossa estrutura psicológica e emocional. Para que isso? Em vigilância. É assim. Então vamos falar da responsabilidade individual, que é o nosso terceiro ponto. A colheita do outro é preocupação dele, não é sua. Ah, mas eu tanto que eu queria que ele terminasse bem. É claro que você queria, porque você tem um coração de bondade. Você quer que todo mundo termine bem. Mas o costume de olhar para o quintal dos outros, normalmente é daqueles que acha que tem tempo sobrando. Não está vivendo no presente. Está comparando o que a pessoa foi ontem, projetando que ela vai ser a mesma coisa hoje e que amanhã ela vai colher algo ruim. Tá, você está fazendo isso. E ao fazer isso, você me diga só. Você está se ocupando com a sua vida, está fazendo o melhor que pode para corrigir lá aonde precisa ser corrigido, sim. Ninguém é perfeito, então você também não é. Então você tem coisa para corrigir. Só para começar é você se ocupar com a vida dos outros. Isso tem que ser corrigido. Ah, mas eu não posso querer o bem do outro. Sabe como que a gente faz bem para o outro? Ancorando luz no mundo. E como que eu ancoro luz no mundo? Sendo a melhor versão de si mesma. Aonde você está? Passou um gatinho? Faz carinho no gatinho. Dá a ele todo o seu amor. Vai fazer uma comida? Faz aquela comida, olha, com todo o carinho. Dá a ela todo o seu amor. Alguém pediu 1 minuto da sua atenção? Faz aquilo com carinho. Dá àquele alguém todo o seu amor. Termina um dia desse jeito, e você vai ver que, no fundo, nunca sobrou tempo para se ocupar com a vida dos outros. Você só faz isso quando você está virando a cara, como quer dizer quem está ignorando, né? Para as próprias responsabilidades, minha neta. Viu? Então, a colheita do outro é preocupação dele. A única vida confiada a você para consertar é a sua. É a sua. Não há como tirar alguém daquilo que ele está gostando. E não é o seu papel. O seu papel é ancorar luz no mundo. É ser a melhor versão sua. Quanto mais luz no mundo, menos gente tropeça. Viu? Ninguém é vítima todos os dias. A pessoa pode ser vítima um dia, caiu ali numa armadilha. Continuar na armadilha é uma escolha. Porque as mensagens chegam, minha neta. Você não queria que o fulano deixasse a fulana, porque ela estava levando ele para um precipício. Ah, eu queria. Pronto. Daí, você foi lá e mandou uma mensagem para ele. Olha, ela é isso, está fazendo isso. Ou se aceitar isso, vai levar você para esse lugar. Vim te avisar, te orientar para o seu bem. Aí, você não se contenta com isso. A pessoa ouviu isso
Ela já não é mais vítima, porque agora ela sabe. Agora ela tem o direito de achar que você está mentindo. Mas ela não tem o direito de falar que não escutou aquilo, né? Ela tem o direito de falar, mas vai estar se enganando, não vai estar comprometida com a verdade, né? Então, ela é vítima, foi vítima. Quando ela caiu na armadilha, mas ela não é vítima todos os dias e o dia todo. Porque vem uma mensagem, a própria intuição dela fala, olha, saia daí, porque olha, esse caminho aí não é o melhor possível. Algum compra um negócio, aí vem uma pessoa que ama você e fala para você assim, olha, esse negócio que você comprou aí, você cuidado, viu? Cuidado que, olha, essa loja de roupa nesse lugar, olha, venderam para você um negócio que não dá certo, viu? Você escutou? Se alguém fez você cair numa armadilha, você foi vítima aquele dia. Continuar lá dentro é escolha. Você não é vítima todos os dias e o dia todo. Então, até as crianças, elas caem numa armadilha. Elas não voltam mais por aquele caminho. A pessoa continua voltando, ela está certa que lá tem doce para ela. E ela está querendo viver de doce, que nem essas crianças glutonas. É verdade. Aí você me diga só, você tira ela de lá? Só se for na mar e arrastada. É o seu papel? Não. O seu papel era você não estar comendo doce. Demasiadamente. Mas a vida do outro é o tipo de um doce que você não consegue largar. E aí você está aconselhando, sendo hipócrita, porque você tem coisa para consertar. Até no mesmo tema, o outro está comendo um evento que ele está abraçando na forma de quem gosta de um doce, e você também, cuidando da vida dos outros. Então a avó explica você aqui que cada espírito responde apenas pela lavoura que escolheu cultivar. Viu? Nada mais. Não é responsabilidade sua. Ai, olha, você vai ficar sem essa pessoa que você ama se ela continuar por esse caminho. Não vai. Não vai, porque ninguém morre. Viu? A vida continua. A pessoa vai colher o que ela plantou. Não tem outra lei no universo. Viu? Então, a Joana de Ângeles ensina: ninguém pode evoluir pelo outro sem violar a própria lei do progresso. É verdade, né? Aí o Friedrich Nietzsche disse: torna-te quem tu és. O que quer dizer aqui dentro do contexto que a avó está querendo ensinar? Se você é a correção em pessoa que se acredita na condição de levar uma palavra, e isso é bom, a avó não está falando para você não fazer isso, mas uma vez que levou a palavra, lave as suas mãos. Você não tem que esperar que a pessoa escute ou que ela coloque em prática, mas que você mesma colocar em prática os conselhos que te chegam. Viu? É o você com você. O outro é ele que tem que cuidar. Torne-te quem tu és. Se você é uma pessoa correta, presta atenção que você está vestindo a roupa da pessoa que está ocupando-se com a vida dos outros. Você não está sendo correta. Então, volte para o seu eixo. Volte para o seu trilho, para o seu equilíbrio. Daí o quarto ponto que a avó quer passar para você é justamente a reforma íntima, viu? Treine-se a ver o que falta melhorar em você. Falta, olha, você não desafia isso. Ignorar o que precisa ser transformado em si não é indulgência, é atraso.
Você fala, ai, olha, eu vou dar um doce para minha criança interior. Vou ignorar as coisas nas quais eu tenho que trabalhar. Eu vou focar em ajudar os outros. Primeiro que esses outros que você quer ajudar não pediu sua ajuda. E se você vai chegar lá ajudando, deposite o presente na porta da pessoa, dê a ela o presente, entregue em mãos, se necessário, se possível. Agradeça a bondade de ela ter recebido. Vire as costas e vá cuidar da sua vida. Vá. E se ela não aceitar o bom conselho, bate o pó da sua sandália e entra no seu presente e deixe ele levar você para a sintonia com a sua versão melhorada. Viu? Todo dia, a pessoa que você não quer deixar descer precisa do conselho que você quer dar para os outros. Você sabia disso? Tem uma pessoa que você não quer deixar descer. É aquela que está bem, ela está bem, mas está 70% bem, podia estar 71%. E você não quer deixar descer aquela pessoa que tira 7 na prova, podendo tirar 8. Por quê? Porque você quer gastar tempo com tudo o que desperdiça a sua energia e não condiz com o grau de conhecimento e inteligência já conquistados. Viu? É verdade. Então eu digo sempre, a consciência desperta quando deixa de acusar e começa a observar a si mesma. Desperta, desperta. E a consciência desperta ela é aquela que vive no presente. É a pessoa que você olha para ela, ela é sua própria melhor amiga. É verdade. Gente, que é importante você ser sua melhor amiga, né? Porque daí não tem um vazio para preencher. A Joana de Ângeles ensina: o autoconhecimento é o primeiro passo para a saúde emocional e espiritual. Você sabia? Autoconhecimento. E o Sócrates falou: conhece-te a ti mesmo. A gente nem sempre faz isso, mas deveria. É verdade. Depois, no quinto ponto que a avó trouxe, tem um conhecimento muito bonito, que é amor sem controle. Amar não é exigir que o outro viva no mundo ideal que você projetou. Ai, como que a gente gosta, né? Quando é filho da gente, a gente fala, vai por aqui, vai por aqui. E aí ele pega e vai para o outro lado. Ai, meu Deus, que aflição que dá, né? A gente fala para nós mesmos, vai por aqui, vai por aqui. E nem o nosso próprio conselho a gente escuta. Porque antes de passar o dia pensando os melhores pensamentos possíveis, sentindo os melhores sentimentos possíveis, fazendo as melhores coisas possíveis, a gente faz tudo o que não deve, pensa tudo o que não deve e sente muito menos, né? Tudo o que não deve. Olha o problema. Então, a gente quer exigir do outro que ele viva no mundo ideal que a gente projetou para ele por amor a que ele termine colhendo algo positivo. Mas hoje Jesus explicou que não tem como você falar amar o próximo se ao final da frase você esquece. Como a si mesma. Então você tem que amar a si mesma. Viu? Então, se pergunte: o mundo ideal
que eu projetei para mim e eu não estou vivendo. Por que eu não estou vivendo? Porque as horas que eu deveria investir de maneira mais correta, eu não estou investindo. É com isso que você deve se ocupar. É modificar a situação, modificar seu senso de identidade que, a respeito dessa conduta, né? Que vai modificar os seus pensamentos, que vão modificar os seus sentimentos, suas emoções, e finalmente verá refletido na conduta. É verdade. Olha que coisa boa que você aprendeu aqui hoje. Leve isso sempre possível. Então, desejar o bem não autoriza dirigir a existência alheia. Escreve isso. Eu vou repetir para você. Desejar o bem não autoriza dirigir a existência alheia. Nem a sua própria você consegue dirigir. Você começa o dia falando, eu vou fazer isso. Termina o dia fazendo nem 40% do que disse que ia fazer. Então, a avó sempre diz, o amor verdadeiro acompanha sem invadir e orienta sem aprisionar. A Joana de Ângeles sempre ensina, o amor que amadurece respeita o tempo e o caminho do outro. E Martin Heidegger, na síntese do seu pensamento, ele diz, amar é desejar que o outro seja plenamente o que ele é. Porque se o que ele está fazendo, a plantação com a qual ele está lidando, der um retorno negativo, ao comer aquela comida amarga, ele vai dizer, eu preciso plantar diferentemente. É um efeito poderoso esse. O da colheita sobre os pensamentos e o senso de identidade da pessoa. Efeito esse que um conselho seu, muitas das vezes, não consegue concretizar na pessoa. Viu? Então, a aceitação da realidade é o próximo tópico que eu vou tratar com você. Não espere que o canguru não sarte. Se tem gente ruim perto do fulano de tal, da ciclana de tal, olha, você não pode esperar que a barata não vá viver no lixo, que a cigarra não cante. O que você deve fazer é não estabelecer sintonia com aquilo e não encontrar gozo em conviver no meio da barata, no meio dos ratos. A hora que você muda a sua sintonia, aí você deixa de interagir com um grupo de pessoas e começa a interagir com outro. Você vai se vestir diferente, você vai andar diferente, você vai usar outro vocabulário. Você vai ter uma conversa interior muito diferente, não aquela do derrotado, não aquela que veste o senso de identidade de que é vítima todos os dias e o dia todo. É verdade. Vai. Então, cada consciência expressa o estágio em que se encontra. E a avó sempre fala, a realidade não erra. Ela apenas revela o nível de consciência de cada um. Aonde que você se encontra? Me diga só. A Joana de Ângeles sempre diz, a aceitação lúcida da realidade é caminho seguro para a paz interior. Não adianta você virar o rosto para as coisas que te compete consertar na sua própria vida. Então, a aceitação lúcida da realidade, não do ideal projetado, é caminho seguro para a paz interior. E o Epicteto falou, filósofo, né? Não são os fatos que nos perturbam,
mas a maneira como os interpretamos. Sobretudo a vida do outro, né? Como que a gente interpreta as coisas rápido, né? Sobretudo quando diz, eu amo essa pessoa, ai meu Deus. A aceitação da realidade. O próximo ponto que a avó vai falar com você é o perigo do Salvador. Ai, quanta gente. Cuidado com o senso de Salvador do mundo, viu? Você não está aqui para salvar o mundo. Você não salva nem você. Você tira um... Por que a avó fala também? Você tira um sanguessuga de perto de uma pessoa, aquela pessoa chama outro sanguessuga para perto dela. Você tira um obsessor de cima de alguém, a pessoa chama outro. O que adiantou? Aí você vai olhar, você tem um obsessor em cima de você. Por quê? Porque está se ocupando com a vida do outro sem ser chamado ainda por cima. Viu? Então, o obsessor não é ruim. Ele está ali porque você tem sintonia com ele. Aí diz, mandaram trabalho. Tá bom. Fizeram uma maldade. Deram o espinho que eles estão segurando. Então estão sofrendo, né? Então quem está segurando espinho, e que só pode dar espinho, o que precisa receber da gente? Compreensão, oração, sentimento de caridade, amor, humildade e tolerância. Viu? Quem deu espinho está segurando espinho. E se está segurando espinho, está passando por dor profunda. Quanto mais ignora, menos se dá conta que a dor que sente não é daquilo que ela está olhando e que está olhando de volta para ela. É do espinho que ela está apertando e carregando e distribuindo. Viu? Não sejamos essa pessoa. Se você vê os outros sendo assim, e você não gosta, e você vai lá brigar com ela, olha, desconfie que você pode estar na mesma situação. Em situação melhor não está, porque você estaria em outra vibração, ocupando com a sua vida. Não dá tempo de fazer tudo aquilo que é importante fazer por nós mesmos. É dessa forma, ancorar luz no mundo e levar amor a todos. É a melhor forma de ajudar as pessoas. Não é o outro está segurando espinho, está com dor, e aí ele faz uma maldade para você. Aí você, antes de perdoar, você pega o espinho daquela que te passou, aperta ele na sua mão. Aquela dor que você está sentindo não é do presente que o outro te deu, na forma de uma maldade, né? É um presente de aprendizado, aquilo de autoconhecimento, né? Mas a gente não vê assim. A gente vê como maldade. Daí a gente quer ir lá e quer descontar. Olha só. Quer se vingar do outro. Veste a roupa de obsessor. Ignora que vestiu. E chama o outro de obsessor. E quer tirar o outro da sua vida e de perto de quem você ama. Aí você abre a sua mão, está sangrando. Por quê? Olha, ela que me passou esse espinho aqui. Tá, ela te passou o espinho. Você não só pegou o espinho, mas você apertou ele na sua mão. Porque de outra forma, como que você ia sentir dor? Não ia. Espero que você tenha aprendido de uma vez por todas. Leve essa lição tão importante no seu coração e na sua alma. Viu? Você tira uma pessoa ruim de perto de alguém, outra vem. Você tem que parar de querer salvar o mundo e entender que falta trabalhar em si própria. Quando você fizer isso, você já vai ancorar a luz no mundo. Essa luz vai ajudar que quem tropeça no escuro, deixe de tropeçar. Viu? A salvação é individual e a vida continua. Não vai achar que porque o outro plantou mal e em função daquela plantação ele desencarnou, que alguém perdeu ele. Viu? Porque isso é um engano, é um erro de cálculo, que coloca quem assim entende num estado de ansiedade,
de querer resolver as coisas na força e antes do tempo. E na forma de correção e puxão de orelha e não de exemplo. Ó o problema. É verdade. Então eu digo como sempre digo. Quem tenta viver a prova do outro, abandona a própria lição. A cruz que lhe tocou carregar. E ignora o que na alma precisa brilhar. É verdade. Olha que situação, né? Você tem uma luz própria que brilhar no mundo, mas ela fica apagada. Por quê? Porque você está ocupada com fazer os outros brilhar a luz deles no mundo. Mas se brilhasse a sua luz, o quociente de iluminação do planeta inteiro ia aumentar. Menos gente ia tropeçar na escuridão. Então, não seja a pessoa que ama uma pessoa. Seja a pessoa que vê o planeta inteiro como família. E deixe que quando você ancora a luz ao iluminar o seu próprio espírito, amando a si própria, essa força do bom exemplo, mas a luz que não vê limites geográficos, de espaço nem de tempo, que elas seja bondade que você queria que o outro assimilasse para ontem. Viu? E a Joana de Ângeles sempre diz, a compaixão sem discernimento pode sim, pode converter-se em ilusão de superioridade moral. Olha, é uma chaga da humanidade, porque leva por orgulho isso. Leva. Então tenha compaixão, mas tenha discernimento. Viu? Se você tira um porquinho, que não é porquinho, vamos mudar a analogia. Se você tira uma águia de ciscar com as galinhas, você só mudou ela de lugar. Na cabeça dela, ela é uma galinha. Ela cresceu ali. O que adiantou? Ela vai arrumar outro galinheiro e lá ela vai ficar. Então, você tem que iluminar a escuridão onde ela se encontra, que ela própria verá. Que ela não é aquele bicho, ela é outro bicho. E ela já pode fazer voos mais altos. Viu? Mas é só com a luz que a gente faz os outros enxergar. Não é gritando e nem é puxando a orelha. Sinto muito. Você maltrata o outro, ele continua no escuro, ele tropeça em cima de você. Daí você vai falar, ai, por que me agrediu? Por que me agrediu? A avó não está justificando a agressão de ninguém, viu? Isso é muito errado. Mas se você quer que isso diminua no mundo, o caminho é acendendo a luz. Viu? Porque no escuro todo mundo tropeça. O Bernard de Clairvaux falou um dia, né, que é filósofo, o inferno está cheio de boa intenção. A avó não concorda muito com ele. Porque quando você tem boa intenção, você atua a partir do melhor que você sabe. Então, se estava errado aquilo, a vida vai corrigir de alguma forma bastante amena antes de você colher algo amargo. Daí você ignora, aí você continua plantando. Daí vem a colheita amarga. Não antes. Então, se você tem boa intenção, a sua conduta ela vai se melhorando conforme você vai entendendo o que é mais correto fazer. E abre mão do que é errado, do que você já entendeu ser errado. Viu? E por último, a avó quer dizer, falar um pouco sobre a lei da colheita. Ninguém termina mal, porque ninguém termina. Ah, vai terminar mal, vai perder a vida. Vai perder a encarnação. A vida ninguém perde. Porque a hora que morre, acorda do outro lado com a mesma cara que tinha aqui. Com a mesma roupa que tinha aqui. E com o galardão que conseguiu reunir. Que é a luz, né?
Luz pelas obras, né? Porque a fé sem obra é remota, né? É vazia. Vamos lá. Ninguém termina mal porque ninguém termina. E nós colhemos, ó outra frase que a avó vai falar para você. Colhemos, aprendemos e recomeçamos sempre. É desse jeito. Esse é o ciclo. Você colhe o que plantou, fala, não, esse daqui não estava muito certo de eu plantar, não. Aprendi com isso. Vou recomeçar. De outro ponto evolutivo, com maior despertar e maior consciência. E a avó diz, como sempre diz, a vida educa pela experiência repetida até que a lição seja compreendida. Olha que importante a experiência, né? Mas não é só a experiência repetida e refletida. Entende? O discernimento, né? Que a gente falou antes. E a Joana de Ângeles sempre diz, a existência corporal é a etapa educativa da alma imortal. Então, se eduque, né? Enquanto que você está aqui. O Heráclito, filósofo, falou, tudo flui, nada permanece. Assim como o encontro de hoje, né? Na graça de Deus. Flui e chega a um bom porto. A avó acha que chegou sim, a um porto perfeito. Aonde a avó diz para você, entenda que o seu trabalho no mundo não é com os outros. É com amar-se. E dessa forma, ser a luz que você quer ver no mundo. É dessa forma, diminuir a escuridão dele. É dessa forma, as pessoas que você vê tropeçando e que queria que não tropeçasse, deixarão de tropeçar. Se você vai direcionar alguém no escuro onde ela se encontra, você vai ter que ficar, como quer dizer, pegando na mão dela e levando ela para todo lado. E saiba de uma coisa, que se alguém não está enxergando e você está com ela, é porque a sua luz não está acesa. Porque se você chegar perto de uma pessoa, você não tem que falar para ela, olha que lugar sujo. Se você está iluminando o lugar, ela mesma vai ver. E ela vai sair dali. Então, entenda a importância da sua luz. E brilhe ela constantemente. Entenda de uma vez por todas. É só esse o seu trabalho. Não é outro. E eu digo como digo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende de uma vez por todas que só o amor constrói, só a luz direciona, porque espanta as trevas. E quem não via passa a ver, e quem tropeçava encontra o seu caminho e abraça o próprio progresso. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó para você aí um pouquinho. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto na graça de Deus, se Deus quiser, né? Ai, que encontro tão importante foi esse de hoje, né? Beijo pra você. Beijo da avó.